Olá galera, meu nome é Clisma Jorge e esse aqui é a terceira aula do curso Arduino Básico. Hoje que a gente vai conhecer os sensores e vai saber as funções deles. Bom, existem diversos sensores, tá? E os sensores eles têm um propósito, analisar qualquer dado que esteja no mesmo local que ele. Por exemplo, temos aqui o sensor de temperatura. O sensor de temperatura ele faz a análise de temperaturas que estejam no mesmo local que ele. Ao fazer essa análise, ele envia para o nosso Arduino, que vai tratar essas informações. Também temos o sensor ultrassônico, que envia uma onda ultrassônica que viaja na velocidade do som, se choca com um obstáculo e retorna para o sensor. Através disso, o nosso Arduino consegue calcular a distância em centímetros ou em metro do robô para o obstáculo. Existem também diversos outros sensores que, se eu fosse falar aqui nesse vídeo, não iria caber de tão grande que seria. Aplicações com Arduino. Os sensores podem ser aplicados ao Arduino de diferentes maneiras. Pode ser na automação residencial, projetos de robótica e para deficientes físicos. Quando se referimos à automação residencial, é para automatizar a nossa casa. Por exemplo, eu quero que meu ar-condicionado ligue quando a temperatura do meu quarto estiver a 30 graus. Então eu utilizo um sensor de temperatura juntamente com o meu Arduino, que vai fazer a análise da temperatura do meu quarto. Quando essa temperatura chegar a 30 graus, o meu Arduino irá ligar o ar-condicionado. Outro exemplo é na robótica, onde eu quero um robô, por exemplo, que desvie de obstáculos. Imagine que isso daqui seja um obstáculo. Meu robô vem andando. Ao detectar o obstáculo, como ele está programado para isso, ele vai fazer uma curvinha e vai sair da área de perigo. Também temos para deficientes físicos, nesse caso aqui. Como seria um projeto para o deficiente físico? Imagine que tem um deficiente físico que não enxerga. Daí você quer que ele se locomova em um determinado ambiente. Então você faz um capacete com vários desses sensores aqui, que são os sensores ultrassônicos. E esse capacete vai fazer uma análise em 360 graus do ambiente. Vai enviar para o Arduino vai tratar essas informações. Quando o deficiente estiver chegando em um obstáculo ou coisa do tipo, ele vai informar para o deficiente que ele tem que virar para a esquerda ou para a direita para desviar do obstáculo. Isso é apenas um exemplo, você pode fazer diversas outras coisas. Como usamos os sensores? Os sensores podem ser utilizados de diferentes maneiras. Pode ser conectado a uma protoboard ou ser feita uma ligação direta, igual a gente está vendo aqui neste exemplo. Neste caso aqui, a pessoa optou por utilizar diretamente no Arduino, não utilizou uma protoboard. Aliás, esse sensor é um sensor bem pequeno, de pequeno porte e não tem a necessidade de utilizar protoboard. Conexão na placa. O sensor pode ser conectado de diferentes maneiras. Vai depender de cada sensor. Digamos que você tem um sensor que faz a leitura de luz. Então, propriamente ele vai ter que ser ligado em uma das portas analógicas. Essas daqui são as portas analógicas. Como eu sei que o sensor tem que ser conectado em uma porta analógica? Vai depender de muitas coisas. O sensor ele tem que ser um sensor analógico. E como eu sei que um sensor analógico? Geralmente o sensor que é analógico, ele não tem nenhum CI acoplado a ele. O que é um CI? CI é um chip que tem várias perninhas. Tá? Um CI é um chipzinho que tem várias perninhas. Então se o sensor tiver um chip desse, provavelmente, tá? Provavelmente, não é certeza, ele será um sensor digital. Se ele não tiver, ele será um sensor analógico. Mas não depende apenas disso, tá? Você vai ter que pesquisar mais para saber se o sensor é analógico ou não. Tipo de alimentação. Sempre que você for alimentar um sensor, ou você alimenta direto nas portas de alimentação do Arduino, ou você faz uma fonte externa para alimentar o sensor. Nesse caso tem que ser uma fonte DC. Uso de bibliotecas e comandos.
Para facilitar o uso dos sensores, desenvolveram uns comandos chamados biblioteca. A gente importa essas bibliotecas para dentro do nosso código, que vai deixar o nosso código um pouco mais simples e um pouco mais fácil de se trabalhar. A gente vai entender melhor esses comandos e essas bibliotecas ao longo do nosso curso. Manual do sensor. Tudo que a gente compra tem um manual. Creio eu que tem. Nos casos dos sensores não é diferente. Como seria o manual do sensor? O manual de sensor de qualquer componente eletrônico é chamado de datasheet. Por exemplo, digamos que você tem um sensor que se chama H4 e você quer saber tudo sobre esse sensor. Então você vai lá no Google e digita H4 datasheet, que vai aparecer todas as informações desse sensor. Como encontrá-lo? Para encontrar essa ficha técnica, você vai ter que ir no Google, como eu já disse, digitar o nome do sensor e procurar pelo datasheet dele. Em que ele vai ser útil? Vai ser útil para diversas coisas. Por exemplo, com o datasheet você consegue saber se o sensor é analógico ou digital, se ele suporta qual tensão de alimentação, ou seja, uma série de coisas que vai auxiliar você na hora de montar o sensor na placa. Como é feita a leitura de um sensor? Para ser feita a leitura de um sensor é utilizado 4 critérios. Preste atenção. O primeiro dele é a alimentação. O nosso sensor é alimentado ao Arduino ou qualquer outra coisa. Segundo passo, o Arduino vai solicitar as informações ao sensor. Digamos que é um sensor de temperatura. O Arduino vai solicitar a medição dessa temperatura. Após o Arduino solicitar essa medição de temperatura, o sensor vai analisar a temperatura e vai enviar para o nosso Arduino através das portas digitais ou analógicas. Esse daqui é o terceiro passo. O quarto e último passo, o Arduino vai receber essas informações e vai tratar elas. Como assim tratar as informações? Por exemplo, digamos que eu quero que essa temperatura chegue, quando chegar a 30 graus, ela ligue meu ar-condicionado. Então isso já é uma forma de tratamento. Ou seja, quando o Arduino detectar essa temperatura, ele automaticamente já vai ligar o meu ar-condicionado. Então isso é um exemplo de como eu posso tratar as informações dentro do meu Arduino. E é isso, galera. Essa daqui foi a terceira aula do curso Arduino Básico. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, já sabe, né? Dá o like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima aula. Valeu e tchau, tchau.